vamos para aquela mulher que é a que acaba sofrendo mais, que é o envelhecimento de fato e é a menopausa, né? É um período de mudança hormonal muito grande. A pele é um dos problemas, né? A pessoa tem mudança de humor, mudança de questão de fogachos, entre outros sintomas. Como geralmente essa mulher chega no consultório da Patrícia? Olha, essa mulher chega no meu consultório, eu falo que sem se reconhecer, elas choram lá, né? Então foi como eu te falei. O primeiro ponto é entender o que ela deseja, é explicar tudo, como que é o processo, que não é do dia para a noite. Os estímulos de colágeno começam a fazer efeito a partir de 15 dias e leva até 60 dias para o estímulo de colágeno final. Certo. Então a paciente precisa ter paciência. Difícil, né? E nessa fase a gente fica muito irritada, não consegue esperar. Então precisa ser uma conversa muito franca com a paciente e seguir um planejamento. Não é um tratamento que você vai sair de lá com o seu rosto como se fosse uma cirurgia. Até mesmo a cirurgia precisa de tratamento depois. Sim, demora. Então, a paciente precisa entender que ela precisa seguir ali o plano de tratamento feito para ela. Assim, ela vai conseguir ver um resultado satisfatório, um resultado melhor. E cada paciente, tem paciente que leva uma, duas, três sessões, até mais sessões. Depende. É, do bioestimulador até uma dúvida minha. Geralmente uma sessão pode ser o suficiente para alguns casos ou não? Porque eu lembro que tinha alguns protocolos, a maioria dos protocolos são 2 a 3 sessões, né? Isso, por isso que eu tenho um analisador facial, que ele vê ali a espessura de pele, que eu tenho, que é o Therapy Primer, que ele tem um ultrassom de visualização. Esse ultrassom de visualização, eu consigo ver ali a espessura de pele. Então, com essa avaliação, eu consigo passar para ela ali a quantidade de bioestimuladores. Não pode ser exagerado também. Tem gente que quer fazer todos os meses, aí fica aquele rosto, a gente fala que é bolacha, né? Aquele rosto bem redondo. Não, vai aumentar muito a espessura de pele. Uma paciente que tem o rosto um pouco mais cheinho também, que aconteceu o derretimento ali por conta da menopausa, a gente prefere iniciar com um ultrassom microfocado, onde a gente vai conseguir melhorar também a qualidade de pele e diminuir a gordura da face. Aí depois a gente entra com o protocolo de colágeno. É, o microfocado parece aqueles grampeadores, né? Parece que você vai dando a Sim, grampeada na pele, assim, deixando ela mais isso. justa, mais. Porque destrói, assim, entre aspas, né? Ele causa uma queimadura profunda, que não causa lesão cutânea, óbvio, e que dá uma colada mesmo, é isso, né? Isso, o que que ele faz? Ele faz pontos de microcoagulação. Então, ele faz um estímulo de colágeno controlado, por isso que ele causa ali o efeito o paciente sente quente. Foi isso mesmo que você falou, a região, isso aí. Excelente. Estou treinado, estou estudado, estou me dedicando. Que bom. Mas, boa. E aí, é uma das questões também que se fala muito. Ah, cai o colágeno. Tá, diminui o colágeno e tudo mais. Esses procedimentos, qual a intenção deles? É repor colágeno de fato ou simplesmente diminuir a perda de colágeno num bioestimulador, por exemplo? Bom, depende. Se a paciente ela está com falta ali de colágeno na pele, nós vamos repor esse colágeno. Agora, se é uma paciente que vai prevenir, então nós vamos fazer a prevenção Entendi. Visão distinta, tá. Isso, Mas é possível eu estimular mais colágeno. Se eu, é se eu vejo que a pessoa possível. está perdendo muito, eu consigo fazer o corpo produzir mais. A gente gosta de falar assim que é o banco de colágeno. A gente faz ali um banco de colágeno para essa paciente, porque assim, o envelhecimento ele não para. A gente consegue ir tratando, fazendo manutenções, enfim. E a característica da pele que muda? Você falou uma coisa que chamou atenção: pele fina. Pele fina é falta de colágeno habitualmente? A pele mais sensível? É isso que de fato faz a Sim, diferença? sim. Porque o bioestimulador, ele, o que que ele causa? Ele faz, esqueci a palavra. Olha lá, ó, tá vendo? Falamos muito. Ele aumenta a espessura de pele. Isso, espessura, Então, ele tá. aumenta ali a espessura de pele do paciente. Então, já viu aquele paciente que puxa? Sim, tem aquele que vem muito, aquela senhorinha que vem aquela pele Isso. fininha na Então, a mão. gente melhora ali a espessura de pele, tá? E você sabe que é engraçado? Eu já recebi pacientes de 25 anos totalmente com a pele sem colágeno. Isso também é genético.
Sim, Aí pode a ter paciente chega falando, doenças, ai, minha sim. mãe tem a pele horrível. Meu pai também tem a pele horrível. E olha só, eu já tô cheia de ruga, tenho apenas 25 anos. Então, isso também, genético, muito açúcar, muita bebida, noites mal dormidas, isso tudo causa ali o envelhecimento da pele. Faz bastante sentido. Faz bastante sentido, de fato. Agora, essa mulher que eu vou repor colágeno, esse bioestimulador é outra coisa que eu queria ter certeza para o pessoal a gente entender também. Ele estimula o seu corpo a produzir colágeno ou ele repõe colágeno? Existe os dois tipos, tá? Existe um que é um bioestimulador regenerativo, que ele age lá nas nossas células para poder fazer a produção de colágeno, e existe o outro que ele faz ali um colágeno, um processo inflamatório na sua pele para poder ter ali o estímulo de colágeno. Então eu consigo, não só com a alimentação, eu consigo com o próprio produto, ele dá um Sim. nutriente, entre aspas, esse colágeno se manter Sim, saudável. e você sabe que um dos tratamentos que está em alta agora é do plasma. Você colhe o sangue, separa o plasma, e aí você faz micropápulas no rosto, e ele faz ali o processo de estímulo de colágeno também, com o seu próprio sangue. PRP, né? PRP. Muito Mais uma bom. coisa que eu estudei, Ai, viu? que bom. E durante esse período dessa mulher na menopausa, ela tem muitas mudanças hormonais. Habitualmente, chegou a paciente ao seu consultório, você sugere que ela faça o acompanhamento com o ginecologista, sempre esteja junto, avaliar essa questão de fazer ou não a reposição hormonal? Você considera isso indispensável ou por vezes dá para levar? Qual a sua visão disso? Olha, eu tenho médicos parceiros, então eu sempre indico para minha paciente, porque nós trabalhando junto é mais resultado, é qualidade de vida para minha paciente. Então eu sempre indico. Ainda tem aquela paciente que não quer fazer reposição hormonal, que não quer ir no médico. Eu consigo tratar a pele dela, melhora, mas se tiver um acompanhamento com um parceiro junto, Muda olha, o resultado completamente, é né? incrível. E a aceitação? Você falou que essa mulher chega muitas vezes sem o equilíbrio necessário do que ela vê no espelho e do que ela quer ser, do que ela se sente. E durante esse tratamento, como é que é a evolução dessa paciente? Ela realmente, isso é uma pergunta muito assim, objetiva até, ela realmente muda essa questão de autoestima e tudo mais, ou é aquela coisa que é mais papo furado, não é tudo isso? Olha, muda. E é lindo de ver. Elas chegam no retorno falando assim, doutora, eu tô me sentindo tão bem, tão bem. Tudo mudou, a minha pele, eu estou conseguindo sair. Eu tenho uma paciente que ela falou assim, agora eu consigo fazer vídeo, que ela tem uma empresa e ela não conseguia por conta daquele derretimento facial, a menopausa, e ela precisava agir. Era uma empresa nova, então ela chegou toda encantada, me marcando no Instagram. É muito bonito, elas choram me agradecendo, sabe? É É uma lindo de relação ver. gostosa, né, no final das contas. Ai, eu falo assim, é tão satisfatório, né, para nossa profissão. Eu já amo o que eu faço. E aí, vendo um sorriso no rosto, um brilho no olhar da minha paciente, isso muda o meu dia.